Possessos. Questão 473. Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se no corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? O espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Identifica-se com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Aqui vai mostrando para nós que nós temos muita responsabilidade com a nossa educação íntima. E a educação íntima nossa vai passando por um caminho desde a infância, quando deveríamos trabalhar bem essa ideia, a reforma íntima. Mas o que é reforma íntima? Saber nos manter no controle das nossas emoções, saber nos manter no controle dos nossos sentimentos, ter uma boa postura psicológica frente à vida. Com isso, as adversidades tornam-se cada vez menores. E aí, nesse ponto aqui, principalmente nós ocidentais, vamos falhar enormemente. Porque em qualquer situação, a gente tende a explodir, tende a tomar uma atitude muito mais emocional do que racional. Esse é o grande perigo. A partir do momento que não existe essa educação, o caminho fica aberto. Ficamos totalmente vulneráveis a ações de espíritos que venham nos influir ou influenciar para atos, às vezes criminosos, às vezes extremamente vexatórios. É a nossa necessidade de aprimorarmos, é a nossa necessidade de procurarmos nos fazer melhor. Mas o encarnado é sempre quem atua conforme quer, sobre matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para a sua existência material. Entendendo assim, nós vamos ver que nas comunicações mediúnicas, qualquer nível que seja, inclusive na possessão, o espírito do encarnado está junto ao corpo. O problema é que qualquer deslocada que der, eles estão lá justapostos, deslocou um pouquinho, o outro pega aquela parte que deslocou. E aquela parte que deslocou, se o outro tem uma vontade mais tenaz do que o encarnado, ele vai impor a vontade para se comunicar. Ele não vai substituir o espírito no corpo. Portanto, quando se dá um passe e o passe tem que ser por quem tem um conjunto de fatores a ser observado que não cabe a gente abordar aqui, porque um passista que chega lá já com medo, ele não vai conseguir ter ação sobre aquele espírito. Então, na hora que dá o passe, o espírito dono do corpo, ele tende a começar a se encaixar. E aí tem que usar os comandos mentais coerentes, fazer as orientações compatíveis para que ele consiga encaixar. Uma vez encaixado, ele vai começar a ter menos influência do espírito obsessor dentro da possessão, mas ainda terá influência desse espírito. Até que faça conforme ele mostrou ali no interior. Vejamos. É um conjunto de defeitos e qualidades que faz com que eles atuem juntamente, o obsessor e o obsediado. Então a possessão ela vai ficando dentro de um patamar, às vezes, de insustentabilidade para o encarnado. Porque ele não se impõe ao espírito e o espírito começa a fazer dele um joguete dos mais variados. E temos que ter cuidado que às vezes nós podemos ser possessos de 1 minuto, de alguns segundos. É aquele ponto em que a pessoa usou uma palavra que te ofendeu, você deixou as emoções superarem a razão, pronto, está um prato cheio para você tomar atitude vexatória. É de extremo cuidado que nós temos que ter frente a essas obsessões, sempre frente a essas situações de influenciabilidade dos espíritos sobre nós. E quais são as atitudes que o médium deve procurar tomar para ele não se coadunar com o espírito de uma maneira negativa, a fim de se considerar possessão? Vamos voltar aqui na pergunta, deixar aqui para as pessoas que estão acompanhando olhar. Quando o espírito vem para o ataque, o outro já está vulnerável. Você observa, vamos dar um exemplo. Você deixa uma comida em algum lugar, o cachorro está lá olhando. Você fala assim, não mexe.
Enquanto você estiver olhando para aquela comida, ele não vai abocanhar. Se você virar o olho, ele vai lá e pega. Entendeu? Ou seja, isso aí é um exemplo muito banal. Mas o que acontece? O espírito que quer atacar é como o cachorro que quer pegar aquele pão que você deixou em cima da mesa e falou para ele não pegar. Ele está lá sentadinho de olho no pão. Você virou as costas, ele pega. Por quê? A comparação. O espírito quer obsediar o outro, quer se vingar de qualquer maneira. Então ele vai ficar espreitando. Igual o cachorro fica, ele para aquele olho assim e fica lá. Então, imagine se eu ficar assim, o tempo todo olhando para você. E começar a fazer umas caratonhas diferentes. Você, fisicamente, nós vamos estar nos percebendo. O espírito não vai ser percebido pelo médium, mas ele vai estar sentindo essas vibrações. No momento que um próprio animal de estimação fizer raiva nele por algum motivo, porque ele já está intimamente irritado, aí é o ponto que tem a brecha para o espírito pegar. E aí vem aquelas crises, pode chegar a convulsão, tem vários nomes técnicos, né? Aquela que é mais perigosa que a pessoa, é psicótica, crise... Surto psicótico. Surto psicótico, isso. Quando a pessoa fica com uma força descomunal, mesmo sendo pequenininha, tem uma força descomunal, e toma atitudes agressivas ou começa a quebrar as coisas, já é uma possessão. Ela perdeu o controle, mas tem um conjunto de fatores que fez a pessoa perder o controle. O médium consciente, ele é médium. Para ele não cair na possessão, então ele tem que estar sempre em oração, fazendo as leituras espíritas. Ah, mas não pode ser um outro livro? Olha, você pode ler qualquer coisa, mas você tem um médium, tem que ter o hábito de estar sempre lendo um livro espírita. E um livro espírita bom. E saber ouvir críticas. Saber ouvir o contraditório. Porque se você não treinar a ouvir crítica, não aceitar que alguém contradiz as coisas que você fala, você vai caindo para um caminho perigoso. E às vezes de difícil reversibilidade. Então, um conjunto de ações que você vai tomando na sua vida vão te protegendo. Agora, álcool, carne em excesso. E para algumas pessoas não pode ter nenhuma. E alguns alimentos fazem mal para João e não fazem mal para José. Também é outra situação que nós temos que observar, que nós temos que prestar atenção. Então, esses conjuntos de fatores, essas situações, vai fazendo com que o médium se proteja e não caia nas armadilhas do espírito que quer se vingar dele. Agora, existem médiums dos mais variados graus de suscetibilidade e sensibilidade, e existem espíritos com mais variados potenciais de magnetismo e de sentimento de vingança. Esse conjunto todo de fatores, a interseção desse conjunto todo de fatores, o somatório deles, é que vai dar o efeito da mediúnica, da mediunidade. Nós vimos no filme de um grande médium espírita, o espírito perseguindo ele por até praticamente os 30 anos, se não me engano. Quando ele consegue quebrar aquele ódio daquele espírito. Até aquele momento ele estava vulnerável a todo momento, cair numa armadilha. Ele foi ajudar o mendigo jogou uma lata de cocô em cima dele. Acontecia N situações para testar a paciência dele até o fim, do limite, do limite, do limite. E ele só quebrou quando entrou o amor. Quando ele adota uma criança que era, então, a mãe desse espírito em vidas passadas. A partir daquele momento, ele quebra a cadeia de ódio e ele passa a respeitá-lo. Então, no caso, a gente tem que considerar aí nesse exemplo que você deu, essa questão da prática da caridade, fazer tarefas. A caridade e a tolerância. Porque muitas das vezes a gente não procura entender a importância da tolerância, da resignação, que naquele momento que o mendigo joga uma lata de fezes nele, se ele agride, se ele toma uma atitude de violência que normalmente as pessoas tomariam, ele colocaria também tudo a perder. Ou não tudo a perder, é muito difícil dizer, mas ele criaria um vínculo mais profundo com esse espírito que iria prejudicá-lo ainda mais por mais tempo. Então, é um conjunto de ações que nós temos que tomar, um conjunto de fatores que nós temos que tomar para alcançarmos lá na frente um ponto mais de
responsabilidade, de apoio e, lógico, de crescimento para todos nós. Questão 474. Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsediada, ao ponto de a sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada? Sem dúvida. E são esses os verdadeiros possessos. Então, não é bem uma coabitação do espírito, de dois espíritos no corpo, mas há um entrelaçamento fluídico tão grande neles que pode dizer que os dois estão habitando o mesmo corpo. E esse entrelaçamento de energia, um vai ficar colado no outro como dois chipófagos. Então o corpo é o mesmo e a cabeça fica ali meio a meio ali naquela cabeça da pessoa. Essa é uma forma didática da gente falar. Ainda bem que a maioria não tem evidência plena para ver o que acontece. E essa questão da possessão, ela existe em mais variados níveis. Porque a gente pensa na possessão da pessoa jogando no chão, rasgando a roupa, fazendo declaração de amor por uma pessoa casada, por uma pessoa que nunca vai querer casar com aquela pessoa. A gente pensa logo, esses exemplos que a gente está falando, porque a gente já leu em livros assuntos assim. Mas existem outros que o obsessor ele tem classe. Nós assistimos uma vez um caso que o obsessor ele disse-nos que ele admirava demais aquele senhor, porque na vida passada ele era empregado e o obsediado de hoje era o patrão. E por ser o patrão, uma empregada que chegou lá, muito bonita, ele quis namorá-la, mas a menina preferiu ser amante do patrão. E o patrão foi para a Europa, estudou francês, voltou aprendendo a falar francês, e ele, como capataz da fazenda, chegou para ele: você pode me ensinar a falar francês? E como eles conviviam muito bem, foram criados juntos ali na fazenda, o cara ensinou para ele falar francês. Ele aprendeu a ler em francês, aprendeu matemática, aprendeu física. O que ele podia aprender, que o patrão podia ensinar para ele, ele ia lá e aprendia, pegava os livros para estudar, aí depois tirava as dúvidas. Quer dizer, ele fez o esforço dele. Mas ele não conseguiu conquistar a pessoa amada. Passou-se o tempo. Desencarnaram, reencarnaram novamente. Só que o empregado não reencarnou. Reencarnou o patrão e a amante. Encontraram-se e dessa vez, em uma outra circunstância, já não eram mais fazendeiros, já eram em outro aspecto do trabalho, e eles então se casam. Mas não um casamento convencional conforme na igreja, no cartório. Passam a morar juntos e ficam juntos. Há mais de 50 anos estavam juntos. E o senhor começa então a apresentar alguns problemas de saúde, umas tonteiras, umas coisas diferentes. Foi fazer a evocação de algum espírito que estivesse com ele, ou melhor, fazer oração por ele. Aí o espírito veio-se da comunicação e falou: agora eu cansei. Depois de contar essa história, falou: cansei, eu quero ir embora, eu quero preparar minha próxima encarnação. Aí os orientadores foram pedir a equipe de mentores e eles disseram para ele assim: você tem que aguardar, porque esse seu caso vai ser levado ao Bezerra de Menezes, a equipe do Bezerra de Menezes, para eles avaliarem o seu caso. Daqui a 15 dias nós vamos conversar de novo com você. E aí foi dito para ele: você tem que ficar e desligar a mágoa para que você possa sair. Você tem 6 meses para se desligar, senão você vai complicar as suas futuras encarnações. Ele era amigo, mas tinha mágoa, entenderam? A mágoa era o ponto de ligação dos dois. Ele tinha que aprender a amar, a perdoar, para poderem se desligar. É muito complexo. E é muito bonito quando a doutrina espírita vai trazer para a gente universos que a gente pensa assim: a possessão pelo ódio, mas existe a possessão pela amizade, pelo amor, pela admiração, dos mais variados níveis. E aí tem que ter meandros de equilíbrio, meandros de pontos de convergência para o bem. A caridade é uma forma das pessoas se melhorarem, porque
Ambos vão fazendo a caridade, vão desenvolvendo a compaixão, vão desenvolvendo amor pelo outro e acaba desenvolvendo por si próprio. É bem complicado, é bem delicado. Então vamos ao resto da resposta. Mas é preciso, saibas que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre o consinta. Quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitos epiléticos ou loucos que mais necessitam de médico que de exorcismo têm sido tomados por possessos. E aí é um conjunto de fatores que estão envolvidos. A pessoa era normal. Aí tomou um tombo, bateu a cabeça muito forte. Quantas pessoas tomam um tombo, bate a cabeça muito forte, não acontece nada? Mas com aquele ali aconteceu. Teve uma lesãozinha lá dentro da cabeça, lá, que não tem mais algumas sinapses cerebrais. Então ele ficou louco. Não adianta fazer exorcismo. Tem que tratar. E nós encontramos 2 casos que as pessoas estavam no limiar da loucura porque eles adoravam o cheiro de dama da noite. Então eles quebravam um galinho, daquela florzinha pequenininha, e botavam debaixo do travesseiro, que eles dormiam sono tranquilo. Mas se você chegasse para eles e contrariasse-os com alguma coisa, eles ficavam furiosos de dar soco na parede e afundar a parede, sem machucar a mão. Quer dizer, tinham delírios furiosos. Aí quando a pessoa chegou e falou que tinha o hábito de cheirar a dama da noite, você não pode nem passar perto. Porque a dama da noite, a intoxicação por dama da noite leva a pessoa a ter delírios furiosos. A pessoa deixou de cheirar a dama da noite, deixou de botar a dama da noite debaixo do travesseiro, e a outra deixou de ficar cheirando a dama da noite. Tiveram pesadelo, mas também não deram mais ataques furiosos. Entenderam como que é muito delicado? Intoxicações interferem na vida da gente também. Então, colocando um adendo aqui, tem determinadas substâncias, então, que pode nos alterar ao ponto de nós ficarmos mais ligados àquele ser que está querendo nos obsediar. As drogas fazem isso, certo? Vários tipos de drogas. E o princípio da homeopatia, pela cura do semelhante, a belladona trata ataques furiosos, o estramônio e o ciamos. Então existem tratamentos naturais que ajudam a pessoa a se equilibrar. Mas são um conjunto de fatores envolvidos. Tem que ter o tratamento A, B e C. Tirar o fator que está nos intoxicando, tratar o espírito, que sempre vai ter um, mesmo nessas pessoas doentes, tem aquele espírito que aproveita da situação para poder provocar o fenômeno, e tem também tomar o remédio apropriado. Às vezes, no caso das pessoas que têm apenas os sintomas mentais e emocionais, a homeopatia, e aqueles que têm as lesões, aí tem que usar outros recursos, muitas das vezes tem que usar a alopatia. A gente não pode dar uma palavra final, tem que usar isso, tem que usar aquilo, tem que usar aquilo. Não. Nem o melhor psiquiatra vai conseguir fazer isso. A experiência, o diálogo e a experimentação de qual tratamento vai ser melhor é que vai levar a pessoa a se melhorar. Cada caso é um caso, tem que ser bem avaliado e não adianta tomar atitude, eu vou largar isso tudo aqui para ficar com esse de cá. Tá errado. Vou largar esse de cá para ficar com o de lá. Também tá errado. Tem que ser ponto de equilíbrio e ver se pode ficar sem o remédio. Porque tem gente que não vai conseguir ficar sem remédio químico e tem gente também que não vai se adaptar bem ao tratamento homeopático. Nesses casos aqui, tem um universo de situações que têm que ser avaliadas friamente. O vocábulo possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônio, isto é, de uma categoria de seres maus por natureza, e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo. Aí já foi feita a explicação que às vezes tem 2 espíritos se atracando. Não é que o dono do corpo saiu, mas o outro está atracado nele ali, que é difícil saber quem é o dono do corpo, para quem é evidente. Didaticamente falando, tá, gente? Pois que, nesse sentido, não há demônios e que 2 espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo. Não há possessos na conformidade da ideia a que esta palavra se acha associada. O termo possesso só deve admitir como exprimindo a dependência absoluta em que
uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. Nessa dependência absoluta, nós demos um caso de um que obsedia por amor, e demos um caso, e contamos um caso do outro que obsedia por ódio, que são vários casos de ataques violentos. Na série, André Luiz tem alguns casos, mas na série do Manuel Filomeno de Miranda são 11 livros, os que eu tenho conhecimento são 11 livros, e ali tem vários casos de obsessão criando doenças físicas, às vezes complexas, como era o caso de um rapaz que chegou a perder um pulmão por causa da obsessão. E ele não entendia, por mais que os espíritos orientavam ele em desdobramento, que ele tinha que fazer o bem, que pelo menos leu o Velho Testamento, ele não entendia que ele tinha que fazer o bem, e foi um trabalho hercúleo para convencê-lo a começar a estudar o Velho Testamento. E o interessante é que o espírito que coordena, que é a irmã Angélica, ela fala assim, ele ainda não dá conta de ler os ensinamentos de amor de Jesus. Mas pelo menos ele dá conta de ler os ensinamentos que precisa-se de uma ordem e de um respeito a Deus do Velho Testamento. Então essa diferença vai existir de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado. Por isso, a Terra é um grande laboratório de almas, e Jesus nos acolhe aqui como um grande oleiro que vai moldando-nos para sermos um dia um jarro precioso. Questão 475. Pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Sempre é possível, a quem quer que seja. Subtrair-se de um jugo, desde que com vontade firme o queira. Se existe a culpa, no livro O Menso de Consciência tem uma lição que chama Consciência e Culpa. Se existe a culpa, existe o imã. Quando você pega dois ímãs, deixa eu pegar uma caneta aqui. Então tem um ímã positivo e um ímã negativo. Faz de conta, né? Ele, se tiver com a polaridade oposta, eles vão se atrair, que dependendo da intensidade das forças magnéticas, a gente não vai conseguir separar. Agora, se as forças forem opostas, a gente não vai conseguir encostá-los, porque ele vai derrapar para todo lado, elas vão se repulsar. Quando existe a culpa age como um imã que atrai e cola. E aí, para você ter uma vontade firme, você tem que subtrair da culpa. E os obsessores, eles sabem trabalhar a culpa. Quando a pessoa fala assim, eu quero me livrar desse espírito, eu preciso dele, vai fazer uma oração para se livrar dele, se ele tem culpa, ele lembra subjetivamente de um fato. E aí o obsessor vem e monta cavalo nele. Tem até um filme que a gente assistiu há tempos, era um filme tailandês, que mostrava uma menina que montava no pescoço de um rapaz, porque ele foi negligente numa cena de violência contra ela, ele não tomou a posição para defendê-la que ele deveria tomar, e aí ela morre e subjuga-o de todas as formas possíveis, criando um problema seríssimo. Então, e ele só no momento que ela entende a importância do perdão, e ele toma consciência do erro que ele cometeu, é que ela vai deixar de persegui-lo. Então, são detalhes que existem, que nós estamos muito longe de entender a amplitude do caso, e por mais que a gente avalie, a gente vai avaliar superficialmente. Questão 476. Mas não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba? Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra? E nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Sendo ela um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia, desde que apele para o concurso dos bons espíritos. Aí já entrou mais um fator. Observem, tem vontade forte, mas tem que pedir ajuda para os bons espíritos. Então não é só a gente. É lógico que a informação é gradual. Foi mostrando para a gente que nós temos que ter vontade. E agora nós temos que ter uma segunda situação. Sermos uma pessoa de bem, disposta a fazer o bem, pedir ajuda aos bons espíritos e eles verem em nós um potencial auxiliar dos trabalhos, das missões que eles têm na Terra.
Vejamos mais. Porque quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos, para afastá-los, e sobre os bons, para os atrair. Todavia, nada poderá, se o que estiver subjugado não lhe prestar o seu concurso. Viu que tem fatores múltiplos que envolvem? A pessoa tem que ser uma pessoa de bem. Se a pessoa chegou ao ponto de ser subjugada, ela não é uma pessoa tão de bem. E raros são aqueles que realmente querem se melhorar. Ou às vezes têm condições de discernir, porque eles ficam sob um pesado fardo magnético. Vamos ver o que o Kardec vai colocar para concluir a resposta. Há pessoas a quem agrada uma dependência que lhes lisonjeia os gostos e os desejos. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro coração, nenhuma influência exercerá. Os bons espíritos não lhe atendem ao chamado e os maus não temem. E aqui também entra a questão do magnetismo. Kardec coloca sempre o bom espírito. Então, a terceira pessoa que vai vir interferir, agora vamos avaliar a terceira pessoa. Ele tem que ser uma pessoa de bem, tem que ter o coração puro, tem que ter uma disposição muito boa para fazer o bem, tem que estar sempre voltado para fazer o bem. Porque essa pessoa vai atrair os bons espíritos e os maus espíritos vão respeitá-lo. Porque sabe, se eles entrarem no campo magnético deles, eles se transformarão. Eu só tive uma oportunidade de ver o Chico Xavier. Infelizmente, sempre postergava, até que um dia alguém me deu uma passagem e eu fui. Deu para eu pagar, certo? Mas falou assim, toma, você paga o dia que você puder pagar. Bom, aí, estando lá na fila, um rapaz que estava perto da gente era totalmente atormentado. Ele falava coisas desconexas. Quando terminou, passar pelo Chico, daí a gente ficou ali mais um tempo ali dentro, até que a gente saiu, encontramos com ele lá fora. Perguntei para ele, aonde está tendo a festa? Porque tinha falado que tinha uma festa, tinha uma tourada, tinha um monte de coisa assim. Festa? De que festa está falando? Não sei disso, não. Então a gente viu ali um milagre acontecendo e a pessoa só passou dentro da sala do Chico, tocou na ponta da mão dele assim e saiu. Isso é a interferência de uma terceira pessoa, da bondade do Chico, com a equipe espiritual que tinha em torno do Chico para ajudar e tratar aquela pessoa que estava ali. E o Chico, qual foi a ação do Chico? Irradiar amor. Certo? Então existem essas interferências. E vai existir também pessoas comuns entre nós que têm um magnetismo apropriado para a desobsessão. E eles podem conseguir muito com algumas pessoas, mas não com todas. Certo? E também aí nós temos que começar a ter outros cuidados. Se somos médiums ou se não somos médiums, mas estamos em meios a pessoas que podem ser, temos que ter cuidado para não criarmos ranço, não criarmos aqueles pontinhos de discórdia, porque ali abre uma brecha, da brecha abre-se uma fenda, da fenda abre um cânion para a passagem de espírito infeliz para nos atingir. Temos que ter cuidado. Então, a educação mental, procurar controlar bem a nossa mente, educar bem a mente para pensar coisas boas, para não nos desequilibrarmos frente a situações adversas, porque os espíritos querem nos pegar em pequenos detalhes. E aí, nós temos que estar sempre vigilantes, sempre atentos para o trabalho que temos que fazer no bem. Que não é simples, mas também não é impossível, desde que respeitemos as regras do jogo, do amor, da caridade e da oração. Questão 477. As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? Resposta enfática, né? Não. Estes últimos riem e se obstinam quando vem alguém tomar isso a sério. Exorcizar é tentar expulsar os anos apetrechos, os anos trejeitos rotulados. E cada comunicação espírita é uma comunicação espírita diferente. Tem uma fala da Sueli Calda-Schubert que ela fala que nunca teve monotonia na reunião mediúnica, que cada dia tem uma história diferente, tem uma emoção diferente, tem um enredo diferente.
É importante nós entendermos isso. Então, você está dentro de uma reunião mediúnica, aí chega um espírito e fala que quer produzir uma guerra. Chega o outro e fala que quer desenvolver uma doença. Chega um outro e fala que tem que curar todas as doenças. E você tem que ter uma condição de sintonia com os protetores para dialogar com cada um deles, segundo a necessidade de cada um deles. E dentro de uma equipe mediúnica, vamos abrir um parênteses para aqui, todos têm que saber que tem uma reunião mediúnica, tem lá, normalmente composta por 12 a 14 pessoas. Vamos dizer que tem as 14 pessoas lá dentro. Beleza. Então vai ter 2 dialogadores ou 3. Vamos colocar 3 dialogadores, uma reunião chique, né? E lá o médium dando comunicação e o espírito dos brevejando não quer obedecer a José que está comunicando com ele. Aí vai, o outro dialogador levanta, chega perto, automaticamente, vamos chamar o segundo de Alexandre. O Alexandre chegou perto do José e automaticamente ele tem que dar uma ligeira afastada e um gesto de cabeça, um gesto com a mão, deixar que o outro converse com aquele espírito. Aí não deu certo. Então, o Manel está ali olhando, ele tem a intuição de ir lá conversar com o espírito. O Alexandre se afasta e deixa que o Manel converse. Aí já tem 2 na sustentação e o outro conversando. Isso é automático. O Manel é muito bom, ele resolveu o problema. Não. Os outros 2 já tinham se desgastado fluidicamente, que você gasta, porque você doa energia, e o outro já chegou com 70% do serviço pronto, ele só tinha que fazer os outros 30% final. Um exemplo. E outra situação. O magnetismo que vai resolver a questão com aquele espírito, resistente, teimoso, é o do Manuel, não é dos outros 2. Nós temos que saber isso automaticamente. E às vezes tem uma mulher furiosa ali conversando e o homem dialogando com ela. E tem uma mulher dialogadora, ela levanta, vem, automaticamente o homem se afasta, aí a mulher fala assim, eu também sou mãe e sei a sua dor. A outra desmontou. Então, o diálogo com os espíritos, diálogo, não é exorcismo, um diálogo com os espíritos vai depender de uma série de circunstâncias. E a equipe tem que estar entrosada para que possam dar as comunicações. E uma coisa que é extremamente importante, fazer um Pai Nosso ou uma Ave Maria. Mas isso é reza católica. Mas desde que o mundo é mundo, ou melhor, desde que surgiu o cristianismo, né, tem que prestar atenção nesse detalhe, desde que surgiu o cristianismo, que as pessoas fazem Pai Nosso e Ave Maria. São orações que já têm naturalmente uma aglutinação magnética de força de transformação. E todo mundo teve uma avó, uma mãe que ensinou ele a fazer o Pai Nosso e Ave Maria. Então isso é importante saber, entender isso também. Não colocar como regra, tem que fazer sempre, mas na maioria das vezes. E frases como, pense em Deus, desperte para Deus, ó Jesus, acende essa luz, são comandos mentais que vão ficar repetidos na cabeça do espírito. Se você falar 3 vezes seguida em ritmado, ele vai ficar com aquelas palavras na cabeça dele, porque quando ele está incorporado, ele está vulnerável. Então tem que ter técnica. E técnica é diferente de fórmula. Tá? E tem outra coisa também. Enquanto nós estamos dentro de uma mediúnica e nós nos predispomos a estar ali na tarefa, no trabalho, a nossa função, o que nós queremos é auxiliar aquele espírito para que ele seja ajudado, tanto ele como o encarnado. Então, o foco é diferente também. O foco é o auxílio, o foco não é expulsar, some daqui que eu não quero saber de você. O foco é auxiliar. O foco é ajudar, porque aquele irmão que está obsediando, ele também precisa de ajuda tanto quanto o obsediado. Ele é nosso irmão em Deus. Isso seria um detalhe complementar importante que você lembrou, porque a gente está lá para ajudar e não para expulsar. E ajudar tem que esclarecer. Isso é importante. Então, dentro das equipes mediúnicas, do plano espiritual, porque tem equipe mediúnica, que são aqueles 14 integrantes, e vamos dizer que tem uns 5 espíritos para cada um deles. Então, 5 vezes 4, 20, 5 vezes 1, 5,
70. Tem 70 espíritos. No barato tem 70 espíritos para ajudar. Então lá tem magnetizador, tem dialogador, tem espíritos com as mais variadas funções que nós desconhecemos. Tem aqueles que ficam só na sustentação, que não deixa de ser magnetizador, que vai doando energia. Então, é importante entender que exorcismo tenta usar uma fórmula básica para expulsar o espírito. Na reunião mediúnica vai ter técnicas apropriadas a cada caso para dialogar com os espíritos. E aí tem que ter treino, é bom ter um intercâmbio de vez em quando, para que as pessoas se aperfeiçoem nas interações. E é um trabalho muito importante porque é um trabalho de amor. Tem espíritos que estão ligados a determinadas situações por séculos. Então aquele nosso irmão, ele merece toda a nossa dedicação, nosso respeito e também a nossa dedicação nos dias também que antecede a mediúnica, de procurar uma alimentação mais leve, né, buscando não comer carne, não ingerir bebida alcoólica. Então a gente tem que ter, ficando mais em oração, a gente tem que ter muita responsabilidade, porque é um trabalho extremo de amor. E a gente tem que respeitar o trabalho que os espíritos têm também, para poder estar ajudando esses nossos irmãozinhos com a nossa parte. E a leitura também que a gente faz, ler um trechinho do Evangelho vai ajudar. Ler um trecho do Livro dos Espíritos vai esclarecer. Que o Livro dos Espíritos traz informação que nos esclarece de como nós devemos lidar com o mundo espiritual. Então, são conjuntos que vão se somar para ajudar as pessoas a se melhorarem. Questão 478. Pessoas há animadas de boas intenções e que, nada obstante, não deixam de ser obsediadas. Qual, então, o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Cansar-lhe a paciência. Nenhum valor lhes dar as sugestões. Mostrar-lhes que perdem o tempo. Em vendo que nada conseguem, afastam-se. Então, Kardec deixa aqui algumas sugestões trazidas pelos espíritos, como suportar as obsessões. É igual aquele colega debochado que a gente tem na escola. Fica debochando, debochando, debochando. Se você faz cara feia, se você fica triste, se você fica chateado, ele aumenta o deboche. Se você despreza, com o tempo ele para. Agora, tem alguns que precisam de tratamento de choque. Certo? O bullying só vai parar se alguém tomar uma atitude firme. Vimos há tempos um vídeo de um menino que ele sofria sempre bullying, e ele era muito grande, muito corpulento. E um dia ele resolveu reagir. E ele reagiu com dois. Veio um fazendo deboche dele, sentou a mão nele, jogou ele no chão. Veio outro, sentou a mão nele, jogou no chão. E todo mundo achou estranho ele tomar aquela atitude de grande violência. Só que a violência psicológica que faziam com ele, as pessoas não estavam procurando entender. E aí, depois de um tempo, foram entender que a violência psicológica com ele era muito maior. E na hora que ele procura ver que ele tinha como se defender, ele tomou a atitude de se defender. Então, o debochado e os obsessores, às vezes eles são debochados, às vezes eles usam de hipocrisia, de maldade, todas as técnicas para fazer o mal possível, eles são covardes. Porque quando eles estão diante de alguém mais poderoso que eles, ou eles fogem, ou eles se dobram. Então a gente vai vendo várias situações em que a pessoa, quando é pega fazendo uma coisa errada, ele se dobra igual um gatinho, né? E quando ele está se sentindo o dono do pedaço, ele é um tigre. E é importante entender que as ferramentas que a doutrina espírita nos dá, nos mostra como meios de nos livrar de certas obsessões, são fundamentais para nos proteger de nós mesmos, porque sempre que a gente se protege de nós mesmos, a gente se protege dos espíritos maus. Questão 479. A prece é meio eficiente para a cura da obsessão? A prece é, em tudo, um poderoso auxílio. Mas crede, não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir.
É, pois, indispensável que o obsediado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Aqui, gente, é a chave para a desobsessão, que é a transformação moral do médium. Mas aqui na possessão, o médium vai estar muito subjugado. Vai estar muito sem força para agir. É como aquelas pessoas que estão no hospital psiquiátrico. Muitos, não todos, estão ali por subjugação. Então eles estão sem vontade. Estão, o termo já subjugado, já não estão inerte. Então você tem que fazer um trabalho de conscientização dessa pessoa. Automaticamente vai estar conscientizando também o espírito, através da evangelização, e dar a ele pequenas tarefas que ele possa fazer para ajudar o próximo, quando ele tem condições. E, a partir disso, vai quebrando os elos até que um dia ele consiga realmente fazer alguma atividade no bem, alguma atividade para ajudar os outros. Mas aquela obsessão que nós ainda estamos livres, andando por aí, tomando um remédio ou outro, e damos conta mais ou menos da situação, então você tem a obrigação de também fazer uma tarefa. Ah, mas eu fico tão cansado. Faça. Vai fazendo. A campanha do quilo, são poucos obsessores que aguentam uma campanha do quilo. A maioria, eles começam logo a cair fora, porque você pede para quem você não conhece, para dar para quem você não sabe quem. Então, é uma grande tarefa, um grande auxílio nos tratamentos de desobsessão e tantos outros. Questão 480. O que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionada no Evangelho? Depende da interpretação que se lhe dê. Se chamar demônio o mau espírito, que subjugue o indivíduo, desde que se lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Se ao demônio atribuirdes a causa de uma enfermidade, quando a houverdes curado, direis, com acerto, que expulsaste o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido a que empresteis as palavras. Então precisamos entender o que nós estamos denominando de quê. Demônio, o sentido da palavra demônio, do grego, quer dizer companhia espiritual. Você pode ter uma companhia espiritual boa ou uma companhia espiritual ruim. Certo? Algumas companhias espirituais estão perto da gente, não com o intuito de nos prejudicar, mas elas agem para tentar nos ajudar, mas nos prejudica. E outras companhias espirituais estão próximas a nós exatamente para perturbar, para prejudicar, para criar problema. E a partir desse momento, nós temos que tomar consciência dessa situação e começar a nos transformar. Agora ele coloca uma coisa muito interessante. Se é uma companhia espiritual e você consegue esclarecê-lo, conforme está dizendo ali, expulsar, mas o sentido que a doutrina espírita traz para nós é de esclarecer o espírito, procurar dar umas noções do evangelho para ele, e a oração vai fazer a parte culminante do fato, que é de fechar a ação para que esse espírito tome um novo caminho, tome novos horizontes evolutivos. Bom, e se a pessoa tem uma enfermidade, tem que tratar aquela enfermidade. Eu vi uma reportagem uma vez que a menina tinha crise de convulsão, falava que ela estava possessa pelo demônio, fazia uma série de rituais, mas ela tinha 2 vermes na cabeça. Fez a cirurgia, tirou o verme, e aí ela deixou de ter a convulsão. E foi uma cirurgia extremamente delicada pela posição que o verme estava, mas ele pôde ser alcançado sem causar lesões graves no cérebro. Então, são situações diferentes que existem e nós temos que ficar atentos. Aí, mas se a pessoa está tendo convulsão por causa de um verme, tem ação dos espíritos? Provavelmente tenha. Provavelmente tenha. Mas ele aproveita porque a gente vê lá antes, eles aproveitam das oportunidades de fazer o mal. Agora, dependendo do ponto que mexe no cérebro, você vai ter reações das mais adversas. Tocou num ponto que você vai mexer a mão, você vai mexer a mão. Então tem um monte de situações que tem que ser bem avaliadas. E certos espíritos aproveitam dessa situação
para piorar um pouquinho o caso, pode ter certeza. Assim como os bons vão estar lá para tentar ajudar. As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdos, uma vez que se atenda apenas à forma, ou que se considere como realidade a alegoria. Compreendeis bem isso, e não o esqueçais nunca, pois que se presta a uma aplicação geral. Então, falar de obsessão perante uma pessoa com conhecimento das doenças mentais pode parecer um absurdo. Ao mesmo tempo, pode parecer um absurdo para uma pessoa habituada a lidar com as obsessões falar em doenças mentais sem considerar o espírito. Ou seja, os dois extremos estão certos, mas se eles convergirem para o meio, para o centro, e ver que sempre vai ter uma influência espiritual e uma influência material, se ambos entenderem isso, ambos vão se ajudar, ambos vão crescer e ambos vão ser mais úteis dentro da sociedade. Então, temos que saber discernir, temos que saber qual posição tomar. Para a obsessão, a parte puramente espiritual tem tratamento. Para as doenças, algumas vão ter tratamento, outras não vão ter, dependendo do que foi lesado, dependendo de qual é a função, e às vezes é o processo kármico da pessoa passar por aquela situação. Então, é um universo de situações que tem que ser pensado, avaliado. Não adianta querer ser arrogante, a palavra forte, mas é isso mesmo. Esse aqui tem que tratar só desse jeito, porque só desse jeito vai resolver. O outro não tem que ser desse jeito, só desse jeito vai resolver. Não vai adiantar. O que vai é o que podemos, com o meu conhecimento, com o seu conhecimento, trazer de benefício para essa pessoa. No dia que entendermos isso, vai ser a grande transformação da Terra.